Eu tinha falado para vocês, então, dos três tipos de ligação química, né? Ou dos três modelos de ligação química. Então, o primeiro que nós vimos aqui, ó, está meu cursor, foram as ligações iônicas de transferência de elétron. Um manda elétron para o outro, tá? Agora, turma, a gente vai ver essa ligação aqui, que é a mais fraca delas. Então, a iônica é a mais forte e a covalente é a mais fraca. E essa do meio é mais ou menos, é a ligação metálica que a gente vai ver depois, tá? Então, vamos ver essa ligação que é a mais fraquinha. Na ligação mais fraca, os elétrons são compartilhados, tá? Imagina, por exemplo, o Pietro pega uma bola de basquete, né? Aí o Pietro fala assim, olha, essa bola de basquete é minha, tá? Aí vamos supor, aí a Bianca está na frente dele, aí a Bianca fala assim, joga para minha bola, aí o Pietro pega a bola de basquete e joga para Bianca. Aí a Bianca fala assim, agora a bola é minha. Aí o que eles ficam fazendo? Aí a Bianca volta para o Pietro volta para a Bianca, eles ficam jogando a bola um para o outro. Eles ficam compartilhando essa bola de basquete. Os átomos, turma, eles fazem isso com elétrons. Os elétrons ficam indo e voltando. Então, esse compartilhamento é que dá origem às ligações covalentes, tá? Então, ligação covalente, os elétrons vão e os elétrons voltam, tá? Como é que acontece isso? Vamos supor, um elemento que mais faz ligação covalente, um dos que mais fazem é o hidrogênio. O hidrogênio, turma, ele tem um elétron, ele está na coluna 1A. Quando ele chega perto de outro hidrogênio, esse outro hidrogênio também tem um elétron que está na coluna 1A. Então, cada hidrogênio tem um elétron. As ligações covalentes, turma, elas seguem uma regra que chama a regra do octeto. Então, o hidrogênio, pela regra do octeto, quando ele vai fazer ligação química, ele precisa ter sempre 2 elétrons na ligação. Sempre. Então, o hidrogênio precisa ter, numa ligação covalente, 2 elétrons, né? Agora, todos os outros elementos precisam ter 8. Então, quando um hidrogênio chega perto do outro, esse hidrogênio aqui tem 1. Esse outro hidrogênio tem 1. Mas aí eles falam o seguinte, vamos fazer o seguinte, ao invés de a gente ficar eu com 1 e você ficar com 1, vamos ficar jogando os nossos elétrons. Eu jogo o meu para você e você me devolve, você joga o seu para mim e eu devolvo. E aí esses elétrons ficam fazendo o quê? Eles ficam, turma, indo e voltando. Esse compartilhamento de elétrons forma a ligação covalente. Então, eu tinha dado o exemplo da bola de basquete. Imagina que o Pietro lá está segurando uma bola de basquete, né, que ele tem, e a Bianca está segurando uma outra bola de basquete, tá certo? Aí o Pietro faz o seguinte, ele pega e arremessa essa bola para a Bianca. E a Bianca pega e arremessa a bola de basquete que está com ela para o Pietro. Vamos supor que as bolas elas não batam, né? Uma vai por cima, outra vai por baixo, tá? Então o que vai acontecer? A Bianca vai receber a bola de basquete que o Pietro jogou. E o Pietro vai receber a bola de basquete que a Bianca jogou. Agora, imagine que eles ficassem fazendo isso direto, né? É a ligação covalente. Os elétrons ficam indo e voltando. Sempre um elemento vai compartilhar o elétron dele com o outro. E o outro elemento vai compartilhar o elétron dele com esse elemento original. Então, cada elemento químico vai ter elétron para compartilhar, tá? Então, no caso, o hidrogênio, ele sempre vai ter um elétron para ser compartilhado. E ele compartilha, turma, para ter sempre 2. Então, quando um hidrogênio chega junto de outro, cada hidrogênio vai compartilhar o seu elétron com outro hidrogênio e vai formar uma ligação covalente, tá? Essa ligação covalente, a gente representa na fórmula por um traço, tá? Então, veja, o hidrogênio está compartilhando um elétron. Esse outro hidrogênio está compartilhando o outro elétron dele. Eles sempre vão compartilhar um par de elétrons na ligação covalente, tá? Então, a ligação covalente, ela sempre vai ter 2 elétrons compartilhados. Ao invés da gente escrever os 2 elétrons compartilhados dessa maneira, a gente substitui por um traço.
Então, é muito comum você vir uma fórmula e entre os elementos químicos tem um traço. Quando tiver aquele tracinho, é porque eles têm uma ligação covalente, ou seja, tem dois elétrons ali, esses dois elétrons, olha aqui para mim, ó, esses dois elétrons estão fazendo assim, ó, eles estão indo e voltando. É um elétron de um elemento e um elétron de outro elemento. Aí eles ficam fazendo isso, ó, eles vão e voltam. Esse compartilhamento é que faz a ligação covalente. Eu vou explicar essa parte primeiro, depois eu abro para dúvidas, tá? Minha Alexa fica falando aqui. Então, olha, eu vou explicar primeiro essa parte, depois eu tiro dúvidas, tá bom? Então, olha, o elétron compartilhado, eu represento o par de elétrons, né, por um tracinho, tá? Agora, vamos ver o enxofre. O enxofre, turma, ele não é o hidrogênio, claro. O hidrogênio, lembra que eu falei? Ele completa a ligação com dois elétrons. Então, é o único elemento que completa a ligação com dois elétrons, pela regra do octeto, tá? Todos os outros elementos vão completar 8. Então, o enxofre, turma, ele está na coluna 6A da tabela periódica. Elementos da coluna 6A, quantos elétrons tem? 6. Na última camada, no último nível de energia. 2, 4, 6. Aí vocês falam assim, professor, você parece uma vitrola quebrada. Você sempre fala no último nível de energia. Por quê? Porque é no último nível de energia que as ligações químicas são feitas, tá? É sempre no último nível de energia que existe essas trocas de elétrons, tá? Então, por isso que a gente sempre vê o último nível de energia. Então, no caso, esse enxofre aqui, ele está na coluna 6A, ele tem 2, 4, 6 elétrons. Coluna 6A. Se ele chegar perto de outro enxofre, esse enxofre tem 2, 4, 6 elétrons. Também está na coluna 6A. Mas veja, cada um tem 6 elétrons. Mas para eles poderem fazer ligação química, eles têm que ter 8 elétrons na ligação. Então, o que eles vão fazer? Eles vão compartilhar um par eletrônico. Aí, veja, esse enxofre que está aqui do lado esquerdo, ele vai contar 2, 4, 6, mais 1, 7. Então, ele vai falar, tenho 7 elétrons. Mas aí, turma, ainda está faltando um elétron, porque precisa ter 8. Ó, 2, 4, 6, que ele já tinha, mas ele vai pegar, compartilhar esse aqui. Então, 7. O outro enxofre, mesma coisa. 2, 4, 6, ele vai compartilhar também esse de cá, 7. Mas está faltando 1. Então, turma, eles vão compartilhar outro par eletrônico, tá? Então, ó, eles compartilham 2 pares eletrônicos, porque aí eles vão ficar com 2, 4, 6, 8. E esse enxofre? 2, 4, 6. Opa, desculpa. 2, 4, 6 e 8, tá? Então, cada enxofre, se ele compartilhar 2 pares eletrônicos, eles vão ficar com 8 elétrons. Como eles estão compartilhando 2 pares eletrônicos, então, ó, tem compartilhamento de 2 pares eletrônicos em cima, compartilhamento de 2 pares eletrônicos embaixo. Lembra que eu falei aqui, ó, cada par eletrônico compartilhado, a gente representa por um traço. Como aqui tem 2 pares eletrônicos compartilhados, eu vou colocar 2 traços, tá? Então, no caso do hidrogênio, eu vou ter o que a gente chama de ligação simples, porque é um par de elétrons compartilhados. No caso do enxofre, eu vou ter ligação dupla, porque são 2 pares de elétrons compartilhados. Tá bom? E aí, deixa eu explicar só mais um exemplo, eu já abro para perguntas. Tá bom? Agora eu vou dar outro exemplo. O nitrogênio. O nitrogênio, turma, ele está na coluna 5A. Então, quantos elétrons o nitrogênio tem na última camada, né? Ou no último nível de energia? 5. Ele está na coluna 5A. Então, ó, ele tem 1, 2,
3, 4, 5, tá? Se ele chegar perto de outro nitrogênio, que também tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que acontece, né? Cada nitrogênio tem 5 elétrons. Mas para eles poderem fazer uma ligação, eles precisam ter 8 elétrons. Ou seja, de 5 para 8 faltam 3. Então, eles vão compartilhar 3 pares eletrônicos. Cada elétron que falta é um par compartilhado, tá? Então, se ele está na coluna 6A, ele precisa de 2 elétrons. Ele vai compartilhar 2 pares. Se ele está na coluna 5A, ele precisa de 3 elétrons. Então, ele vai compartilhar mais 3. Porque aí ele forma 2, 4, 6, 8. E esse aqui, 2, 4, 6, 8. E se ele tivesse na coluna 7A? Ele só vai compartilhar um par eletrônico, porque falta um elétron. E aí, turma, como ele vai estar compartilhando 3 pares eletrônicos, então nós vamos ter uma ligação tripla. A ligação tripla é porque ele tem 3 pares de elétrons sendo compartilhados, tá? Cada par eletrônico compartilhado, ele está adicionando um elétron no elemento, tá? E aí, no final, ele vai ficar com 8. Então, essa estabilização eletrônica, ela se dá por conta desses elétrons compartilhados. Então, por exemplo, no hidrogênio, esse aqui, ele fica indo e voltando. E o de cá fica indo e voltando, tá? No caso do enxofre, ó, olha o meu cursor. Esse aqui de cima, ele vai e volta. E esse aqui, vai e volta também, tá? Então, por isso que esse enxofre, ele vai achar que ele está com 2. Porque além desse ir e voltar, ele tem o outro que está indo e voltando. Então, ele está somando um elétron no átomo dele, tá? E aí, pergunta final, como é que fica a fórmula desses compostos, né? Então, eu vou representar, né? Deixa primeiro eu falar da regra do octeto, tinha esquecido. Então, pela regra do octeto, o átomo vai adquirir estabilidade ao completar 8 elétrons no último nível de energia, ou última camada, imitando os gases nobres, tá? Então, olha, a regra do octeto são 8 elétrons para praticamente todos os elementos, com exceção do hidrogênio. Ele fala aí do lítio, do boro e do berílio, mas a gente praticamente não vê esses elementos, tá? O que é importante da regra do octeto é lembrar que o hidrogênio compartilha 2 elétrons e os demais compartilham 8. Agora sim, tá? Eu vou mostrar para vocês. Então, cada elétron compartilhado, cada par eletrônico, aliás, eu vou representar por um traço. Aqui, 2 pares de elétrons compartilhados, eu represento por 2 traços. Nitrogênio, 3 pares de elétrons compartilhados, eu demonstro por 3 traços. Agora, essa é a grande confusão que os alunos fazem, né? Como é que é a fórmula molecular? Hidrogênio, tracinho, hidrogênio. A fórmula é H2, eu tenho 2 hidrogênios. Como é que é a fórmula molecular? S2, eu tenho 2 enxofres. O número de ligação, turma, não tem nada a ver com a fórmula molecular, tá? Ó, aqui tem 2 ligações, mas eu tenho 2 enxofres, 2 enxofres. Aqui eu tenho uma ligação, 2 hidrogênios, tá? Aqui tem 3 ligações, mas quantos nitrogênios nós temos? 2. Então, o número de ligações que ele tem, covalentes, não tem nada a ver com a formulação, tá? Ele só indica o número de elétrons compartilhados. Beleza?